Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a aula da semana 19 e ela se trata da correção da semana 18. Esse conteúdo, essa atividade, eu notei que ela demandava de vocês um pouquinho de pesquisa e vocês ficaram com um pouco de dificuldade. Então, a gente vai fazer a correção e vocês vão terminando de responder a lista para poder enviar. Tá? Presta atenção na correção, faz a correção aí, coloca com as suas palavras, ajusta o que não tiver feito da maneira correta, se certifica o que você fez de certinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui a primeira questão, então, para a gente fazer a resposta dela. Aqui na primeira questão, o autor fala que um pesquisador está investigando uma espécie de mosca e ele encontrou quatro cromossomos dentro da célula dessa mosca. Então, o cariótipo dela é isso daqui, ó, 4 pares, 4 pares. E aí, outro geneticista, trabalhando com essa mesma espécie, encontrou 4 pares de alelos de genes, né? E ele pede na letra A para copiar o cariótipo e indicar nos cromossomos a posição ocupada por eles. Então, eles se segregam de forma independente. Depois, na letra B, ele vai encontrar mais um par, o Ezão, Ezinho. E aí a gente vai ver onde é que vai ficar esse parzinho aí. Então, vamos lá para a nossa resposta. Então, aqui, ó, na letra a gente tem o cariótipo, que é o conjunto, né, cromossômico, e aqui a gente simbolizou onde que poderiam estar esses genes. Se eles se segregam de forma independente, cada um tem que estar em um cromossomo diferente. Já na letra B, a gente só tem 4 cromossomos e ele achou mais um, que é o Ezão Ezinho. Então, ele tem que ficar obrigatoriamente em um cromossomo junto com algum outro. A gente colocou junto aqui do azão, mas poderia estar em qualquer outro, estaria correto. Então, eles estão fazendo uma ligação gênica, né? Eles apresentam um grupo de ligação. Então, sempre que o indivíduo recebeu o azão, ele também vai receber o ezão. É aquilo que a gente chamou de linkage. A justificativa é o quê? Só tem 4 cromossomos e são 5 genes. Logo, 2 genes, dois pares aqui, ó, vão ter que estar ocupando o mesmo cromossomo. É lógico que sempre vai acontecer isso, por quê? Porque nós temos muito mais genes, né? Os organismos vivos têm muito mais genes do que tem cromossomos. Então, lógico que em um cromossomo eu vou ter diversos genes. Agora, quando eu digo que os genes se segregam de forma independente, é porque eles estão em cromossomos separados, como aqui na letra A. Cada gene estudado está num cromossomo diferente. Certo? Bem simples. Vamos agora para o número 2. Nas cobaias, ele fala da cor e do comprimento dos pelos. E aí eu tenho aqui os alelos que determinam a cor e o comprimento. Czão para a cor e Lzão aqui para o comprimento. Um macho duplo heterozigoto foi cruzado com uma fêmea duplo recessivo. Duplo heterozigoto, então ele era Czão, Czinho, Elão, Elinho. E a fêmea era Czinho, Czinho, Elinho, Elinho. Ele já contou. Qual que é a probabilidade do surgimento de filhotes com Czão, Czinho, Elinho, Elinho? E depois, qual a probabilidade, na letra B, qual é a probabilidade do aparecimento de filhotes de pelos creme e curto? Creme tem que ser Czinho, Czinho e curto tem que ter pelo menos um Elinho. Então, quando a gente fizer a letra A, a gente já descobre a letra B automaticamente, que a gente quer saber deste cruzamento, qual que é a probabilidade de ter esse genótipo aqui. Czão, Czinho, Elinho, Elinho, que vai ser pelo preto e longo. Então, vamos lá para a resposta. Então, aqui está, né, o genótipo, lá, os genes, o conjunto de genes que ele deu. Aqui é o genótipo do macho, o genótipo da fêmea, que a gente sabe porque ele já contou no enunciado. E aí a gente vai ver o cruzamento.
A gente sabe os gametas do macho, então aqui, ó, todos esses aqui são os gametas que o macho vai produzir. Então ele, como está em cromossomos diferentes, como faz segregação independente, então o cesão pode ir com o elão, mas o cesão também pode ir com elinho. Então tá aqui ele, o cezinho com elão, aqui, ó, ou também o Czinho com Elinho, aqui. E a fêmea só vai produzir gameta Czinho e Elinho, porque ela não tem outro. Então tá aqui o gameta da fêmea e aqui as possíveis uniões. Então, Czão, Czinho, Elão, Elinho. E aí a pergunta era a probabilidade do descendente ter o genótipo Czão, Czinho, Elinho, Elinho. Nós vamos achar ele aqui, ó, Czão, Czinho, Elinho, Elinho. Só tem esse, o restante é tudo diferente. Cada quadradinho desse aqui indica 25%, né? São 100% dividido em 4, 25. Então, 25% ou 1/4 de probabilidade de ter esse genótipo. Aí a B, ele quer saber a probabilidade de ter o pelo creme e curto. Para ser creme tem que ser Czinho, Czinho. Para ser curto tem que ser pelo menos um Elinho. Então, a gente pode olhar por aqui, ó, o que que tem Czinho, Czinho? Esse aqui tem Czinho, Czinho e esse também. Mas para ter pelo curto, tem que ser elão. Só tem elão nesse, então é 25%. Aqui tá, foi dado aqui, ó, todos os genótipos, né, correspondentes a esse, todos os fenótipos correspondentes a esses genótipos aqui, ó. Certo? Facinho, facinho. Agora vamos lá ler a perguntinha da número 3, para a gente responder ela. Um macho com esse genótipo aqui foi cruzado com uma fêmea com esse genótipo aqui. Quantos tipos de gameta cada um desses indivíduos vai gerar? A gente vai usar uma fórmula para a gente achar o número de gametas de forma bem simples. Então, aqui está dado o genótipo do macho e da fêmea. A gente vai usar a fórmula de 2 elevado a n, onde n é o número de genes que ele tem em heterozigose. Então, aqui, esse aqui tem 1, 2, 3. Ele tem 3 genes, 3 pares aqui, ó, que está em heterozigose. Então, 2 elevado a 3 forma 8. Então, ele vai formar 8 gametas. Mesma coisa para o outro indivíduo. Ele tem 1, 2, 3, 4 genes que estão em heterozigose. 2 elevado a 4, 16. Então, ele vai formar 16 gametas. E na letra B, descubra quantos genótipos diferentes podem surgir na descendência. Então, cruzou os dois, e aí quais são os genótipos que vão aparecer depois que cruzou os dois? Nós vamos fazer os gametas do macho, da fêmea, e aí a gente vai ver aqui, ó, quais são as possibilidades. Aqui, ó, a gente fez separado, para o A, para o B, para o C e assim sucessivamente. Então, o macho tem azão, azinho, e a fêmea azão, azão. Podem gerar os genótipos azão, azão e azão, azim. São os possíveis. B do mesmo jeito. B, como são heterozigotos, então pode aparecer Bzão, 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 Bzim, Bzim, Bzim. E aqui a gente está anotando a quantidade de genótipos que aparece. Então, pode aparecer 2 do A, 3 e mais 2. A gente vai multiplicar todas essas quantidades de genótipos possíveis, e aí vai dar 72 tipos de genótipos diferentes. Então, é possível que desse cruzamento apareçam até 72 tipos de genótipos diferentes. E a letra C, qual é a probabilidade de aparecer na descendência um indivíduo com o genótipo? Ele deu o genótipo aqui, e ele quer saber qual a probabilidade, então, desse cruzamento de aparecer esse genótipo aqui, ó. Aí, o que a gente vai ter que fazer? O cruzamento de 1 por 1. Então, você faz o cruzamento lá de azão, azim, e vê qual que é a probabilidade. Ele quer azão, azim. Então, azão, azim com azão, azão, né, o do macho e da fêmea. Probabilidade de sair heterozigoto é 50%, ó. Um aqui, outro aqui. Então,
25 para cada, deu 50%. Vai fazer, esse aqui foi só um exemplo, o cruzamento de Bzão, Bzim com Bzão, Bzim. Então, Bzão, Bzim, cruza com Bzão, Bzim, e a gente quer encontrar Bzim, Bzim, foi 1/4. Fez o cruzamento de Czão, Czim com Czão, Czim, e assim sucessivamente. Depois que apareceu a probabilidade de cada um, como eu quero E, o Azão, Azim, I, Bzim, Bzim, I, Czim, Czim, a gente multiplica, então, todas as probabilidades, o que dá 1/64, que é a mesma coisa que 1,5% de probabilidade de aparecer este genótipo aqui do cruzamento desses dois indivíduos aqui, ó. Beleza? Fique ligada então. Não perde. 3, 4. 4 tá pra cá. Vamos lá pro número 4. O formato dos frutos das abóboras pode ser esférico, discoide ou alongado. Então, você já vê que não obedece àquela lei da primeira lei de Mendel, tem 2 alelos, 2 fenótipos. Não, tem 3 fenótipos aqui, então vamos devagar. O cruzamento de uma planta com frutos discoides com alongado, que é a geração parental, deu 100% de frutos discoides. Então, não apareceu ainda o terceiro fenótipo. Ó, a gente tem esférico, discoide e alongado. Eu cruzei discoide com alongado e deu discoide. Aí, quando eu faço autofecundação de F1, em F2, eu apareço 9 plantas discoides, 6 plantas esféricas e uma planta de fruto alongado. Elabore uma hipótese válida para que explique a transmissão genética dessa característica. A gente já viu que é uma característica determinada por vários genes, por pelo menos 2 pares de genes, né? E aí depois ele pede, determine, na letra B, determine o genótipo das plantas da geração parental. E F1, parental, a gente já sabe que era tudo homozigoto, um dominante, outro recessivo, e o F1 todo mundo heterozigoto. Então vamos lá para a resposta. Bonitinha. Então a hipótese é que se trata de um caso de interação gênica, né, ou seja, mais de um par de genes para a mesma característica, onde a característica é determinada por 2 pares de alelos, por pelo menos 2 pares de alelos. E aí a gente tem aquela proporção de 9 para 6, né, na proporção fenotípica, 9 para 6 para 1. 9 onde eu tenho 2 indivíduos dominantes aqui, ó, um para cada par de alelo. Aqui eu só tenho um, aqui também um. Então, se eu tenho Azão ou Bzão, o fruto é discoide, o resto é recessivo. Perdão, o fruto é esférico. Se eu for totalmente recessivo, o fruto é alongado. E aí os fenótipos, então, os genótipos da geração parental, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azim, Azim, Bezim, Bezim. Eram puros. E aí eu faço o cruzamento, vai dar Azão com Azim, aqui, ó, e Bzão com Bezim, que é todo mundo que discoide. Porque aqui, ó, se o indivíduo é Azão, Azão, Bzão, Bzão é discoide, ou se ele apresenta um Azão, Azim e um Bzão, Bezim, ele também é discoide, certo? Para ele ser esférico, ele tem que receber um par aqui, ó, totalmente recessivo, certo? Esse traço quer dizer que pode ser outro Azão ou pode ser um Azim. Beleza? Vamos para o número 5, então. Número 5. Uma espécie de animal, a cor dos pelos é determinado por um par de alelos em que o alelo dominante M determina pelo cinza e o recessivo Mzinho marrom. Um outro par
em um outro par, há um alelo Czão que impede a produção de pigmentos. Então, não importa se ele recebeu o Mzão ou o Mzinho. Se receber um Czão, ele não produz nenhum pigmento. Aí o animal é albino. Um macho marrom quer dizer que ele tem pigmento, então ele vai ter o alelo Mzinho, Mzinho, Czinho, Czinho. É cruzado com a fêmea albina, então ela tem um Czão. Só que o pai dela é marrom, então ela é Mzinho, Mzinho. E desse cruzamento, alguns filhotes são cinza. Para ser cinza, tem que ter um Mzão. Determina os genótipos do macho, da fêmea, do pai e dos filhotes cinza. E depois determina a possível descendência desse cruzamento. Então, vamos cruzar o macho e a fêmea para ver o que ele vai gerar. Mas primeiro a gente vai descobrir o genótipo de cada um deles. Então, a gente tem aqui que Mzão é cinza, Mzinho marrom e Czão albino. Então, para ter cor, tem que ser Czinho e Czinho, para ter alguma cor, seja ela cinza ou marrom. O pai é marrom, então Mzinho, Mzinho. Está expressando cor, Czinho, Czinho. A fêmea é albina, então ela tem um Czão. E do pai ela tem que ter recebido Czinho. Como o pai é marrom, a gente sabe então que ela tem um Mzinho. Como tem filhotes cinzas, então ela tem também um Mzão, que provavelmente veio da mãe. O macho é marrom, então tem que ser Mzinho, Mzinho e Czinho, Czinho. Porque só o Czinho, Czinho expressa cor. E a cor marrom é recessiva. E os filhotes cinzas, né, vão receber esse Mzão da mãe. O pai só tem Mzinho para mandar, e como eles expressam cor, eles têm que ser Czinho e Czinho. Czinho do pai e Czinho da mãe. Aí na letra B você vai fazer o cruzamento deles. Então aqui os gametas da fêmea. Aqui a gente tem a fêmea, ó. E o macho que só vai formar um tipo de gameta porque ele é duplo recessivo, ele é homozigoto. Então a gente vai fazer aqui o cruzamento da fêmea e do macho e vai ver os fenótipos. Apareceu um Czão albino. Apareceu o Czinho, Czinho, ele expressa cor. Tem um dominante Mzão, então ele é cinza. Albino porque apareceu um Czão. E aqui ele tem Czinho, Czinho, expressa cor. Qual cor? Mzinho, Mzinho é cor marrom. Certo? Esses são os possíveis fenótipos gerados desse cruzamento. É a resposta da letra B. A pelagem de cães da raça labrador, que a gente falou lá na aula, é condicionada por dois alelos, o Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. O B preto é dominante, o B recessivo chocolate e o E determina a deposição de pigmento. Então ele não vai ter deposição de pigmento quando for Ezinho, Ezinho, que a gente está chamando de pelagem amarela ou dourada. Esse aqui. Então aqui tá os genótipos que podem aparecer com seus fenótipos. Lembrando que quando tem o tracinho é porque pode ser um dominante ou recessivo. Então aqui pode ser Bzão, Bzão, Ezão, Ezão, Bzão, Bezinho ou Ezão, Ezinho para ter pelagem preta. Basta ter um dominante, ó. Em uma geração parental, um macho, então Bzão, Bzão, Ezão, Ezão, cruzou com Bezinho, Bezinho, Ezinho, Ezinho. Quais são os fenótipos, ou seja, que característica do macho, da fêmea e de todos os possíveis descendentes da geração F1? É a pergunta da letra A. Vamos fazer um por um aqui, vai ser melhor. Então, na letra A ele quer saber os fenótipos. O macho é preto e a fêmea é amarela. Porque quando tem ezinho, ó, não vai expressar, não vai depositar o pigmento. Então, sempre que aparecer ezinho, a pelagem é amarela. E aí a gente tem esses dois cruzando, todo mundo vai ser heterozigoto, seja com pelagem preta. Bzão é preto e Ezão é deposição de pigmento. Então, F1 é 100% heterozigota com pelagem preta, certo? E aqui na questão B aqui, ele quer saber quais são os possíveis
fenótipos de todos os descendentes. Então, a gente fez o cruzamento aqui do macho e da fêmea, os dois são heterozigotos, a gente colocou aqui os gametas do macho, os gametas da fêmea. Então, deu 16 possibilidades. Dessas 16, 9 vão dar fenótipo preto, 4 vão dar fenótipo amarelo e 3 vão dar um fenótipo chocolate ou marrom, certo? Depois ele quer saber qual que é o cruzamento em que a gente pode ter certeza aqui, ó, na letra C, que na letra B era da geração F. Nossa, meu Deus. A letra B era a geração, as proporções genotípicas e fenotípicas para F2, que a gente fez lá no quadro. E agora ele quer saber qual é o único cruzamento cuja proporção de fenótipos na descendência pode ser prevista com certeza quanto à cor dos pelos e por quê. Sempre o amarelo com amarelo. Vamos voltar lá na resposta. Aqui. Sempre cruzamento 3. Por quê? Porque ele é uma característica recessiva, é a presença de Ezinho com Ezinho. Então, se você tem dois cachorrinhos amarelos cruzando, sempre vai dar amarelo, porque a presença do Ezinho com Ezinho dá sempre amarelo, não deposição de pigmento. Então, não importa se o indivíduo é Bzão, Bzão, ou se o indivíduo é Bzim, Bzim. Se ele tem Ezinho, Ezinho, e Ezinho, Ezinho, sempre será amarelo. E se eu estou cruzando dois indivíduos que têm Ezinho, Ezinho, tem alguma chance dos filhotes ter um Ezão? Zero chance. Então, vai ser sempre amarelo. A questão 7. Cultivando. É a 7 mesmo que nós vamos. Cultivando uma espécie vegetal, um agricultor encontrou variedades cujas plantas alcançavam a altura de 2 metros e as outras 3,20. Temos dois extremos, então. Cruzando essas duas variedades, ele obtinha apenas plantas com altura de 2,60, uma altura intermediária. Então, tem características extremas e uma intermediária. Quando ele cruzava as intermediárias, as de 2,60, aí ele tinha a geração descendente com plantas que podiam ser agrupadas em 7 classes fenotípicas distintas quanto à altura. Então, ele fazia aquela curva em forma de sino, né, aquela curva que a gente chama de curva normal, que a gente tem um monte de indivíduos entre os extremos, formando classes, né? Que tinha menor de 2 e a maior de 3,20. A distribuição fenotípica da segunda geração filial foi a seguinte. Olha lá o gráfico. A gente tem nos extremos aqui, ó, o maior e o menor. E aí a gente tem uma mediana, né, uma média, mediana não, uma média de indivíduos aqui, ó, com um grande número de indivíduos, perdão. Uma média onde eu encontro um grande número de indivíduos, ó. E aí eu posso dividir em classes, essa variação é contínua. Posso dividir em várias classes, eu não tenho só indivíduos com 2, indivíduos com 3,20. Eu tenho uma variação, aí eu tenho um grande número de indivíduos que tem uma média, depois diminui de novo e os extremos. Então, essa variação é contínua. Com base nessas informações, respondo. Qual que é conclui-se que se trata de um caso de herança poligênica, ou seja, determinado por vários genes, ou herança quantitativa. Que argumentos você poderia usar para justificar essa opinião? O que a gente usa para justificar esse tipo de herança? Então, é uma variação contínua, onde a distribuição fenotípica da geração filial forma uma curva normal. Essa é a nossa justificativa, que eu falei para vocês, essa distribuição contínua, né, onde eu não tenho classes bem distintas, como, por exemplo, só de 2 metros e de 3,20, certo? E aí, então, lá no caso, ele está formando 7 classes distintas. Na letra B, ele quer saber quantos pares de alelos controla essa característica. Lembra que essa característica é uma característica em que eu vou ter adição
em que os alelos vão ter um valor aditivo, eles vão adicionar aquele fenótipo. Então, vamos descobrir quantos pares de alelos que vão ter esse poder aditivo lá, que vão contribuir para esse fenótipo. Para isso, a gente vai usar uma fórmula de 2n mais 1, onde isso vai dar um número de classes fenotípicas, onde n vai ser o número de pares de alelos. Então, 2 vezes o número de pares de alelo mais 1 é igual ao número de classes fenotípicas. A gente já sabe que são 7 classes fenotípicas e a gente quer descobrir o n, número de pares de alelos. Isso, então, vai ser igual a 3. N vai ser igual a 3. Eu vou ter 3 pares de alelos, o que vai dar um total de 6 alelos, no total. Isso para a gente responder a questão C aqui, 7C. Então, nós temos 3 pares, é a resposta da B, através da formulazinha. Coloca a fórmula bem bonitinha aí na sua atividade. Qual é o fenótipo residual? O residual é aquele menor. Então, aquele fenótipo de menor valor é o fenótipo residual. E qual é a contribuição de cada alelo aditivo? A gente tem 6 alelos aditivos. Com quanto cada um está contribuindo para chegar naquele valor de 3,20, que é o máximo? Então, a gente vai ter uma fórmula para descobrir isso também. Então, primeira pergunta, o fenótipo residual, que é o valor mínimo, é o de 2 metros. Agora, qual que é a contribuição de cada alelo? Contribuição de cada alelo aditivo é dado pela fórmula, onde eu tenho o fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo, dividido pelo número de alelos aditivos. A gente já sabe que o número de alelos aditivos é igual a 6. O fenótipo máximo é 3,20. O fenótipo mínimo é 2. Então, eu tenho 3,20 menos 2, 1,20 m, 1,2 dividido por 6. Isso vai dar 0,2 metros. Que tá aqui, ó. Pois esse C de centímetro tá errado. 0,2 metros ou 20 centímetros, né? Então, se eu pegar cada alelo lá, que são 6, e multiplicar por 20, vai dar 1,20. Quando a gente soma os dois com 1,20, dá um máximo 3,20. Mas a gente descobriu isso usando essa formulazinha aqui dos alelos aditivos. Contribuição de cada alelo aditivo. Certo? Só jogar na fórmula. Aí a gente vai ver agora, nós temos uma outra fórmula também. Em árvores de eucalipto, a altura do caule aos 6 anos varia de 16 a 24 metros. Vemos de novo os extremos de mínimo e de máximo. Procurou-se determinar o mecanismo de herança dessa característica por meio do cruzamento de plantas de 16 metros com 24. Fez o cruzamento, né, ambas puras, então ambas homozigotas, e aí na geração F1, e obtiveram as gerações F1 e F2. A altura média dos caules em F1 foi de 20. Então, ficou no meio do caminho. E aí, quando cruza essa geração F1, tem F2, em que a gente tem 0,4% das plantas com altura de 16 metros, 0,4% com altura de 24. Então, a frequência é essa 0,4%, a frequência de plantas com altura mínima é 0,4% e a frequência de plantas com altura máxima é de 24. A altura máxima é de 0,4 também. Esse 0,4 é a frequência de plantas com as alturas dos extremos, sendo que as demais plantas apresentavam a altura entre os dois extremos, fazendo aquela curva de novo. Desconsiderando-se os efeitos ambientais, pergunta-se: qual é o número de pares de alelos que controla a altura do caule do eucalipto? Então, vamos lá, vamos ver quantos alelos aditivos a gente tem para controlar essa altura. Aí a gente vai usar uma outra fórmula, que é a fórmula da frequência
que é igual a 1 sobre 4N, onde Fe, né, é a frequência dos fenótipos extremos, que ele já deu 0,4. E N é o número de pares de alelos, é o que eu quero encontrar. Então, a frequência é 0,4%, e isso é a mesma coisa que 4 sobre 1000. Então, eu vou substituir aqui esse Fe, que é a frequência, por 4 sobre 1000. 4 sobre 1000 é igual a 1 sobre 4N. Aí a gente fez aquela multiplicaçãozinha cruzada aqui, né? Ficou 4 vezes 4N igual a 1000. O 4 que estava multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, 1000 dividido por 4. Então, 4N é igual a 250. Que número que elevado a 4 aqui, ó, vai dar próximo a 250? 4. Então, seria 4 vezes 4. Que é negócio da matemática que você já sabe. É só um pouquinho para... Vai dar aproximadamente 4, porque vai dar 3,9 alguma coisa. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então, vai dar aproximadamente 4, ou seja, existe nessa característica, então, 4 pares de alelos que vão contribuir para a característica da altura do eucalipto, usando daquela forma. Qual é a contribuição de cada alelo aditivo para a altura do caule? Nós vamos voltar naquela formulazinha da contribuição dos alelos aditivos. A gente já sabe quantos são, então são 4 pares, isso dá um total de 8. Então, a gente vai usar a fórmula de fenótipo máximo menos o mínimo dividido pelo número de alelos aditivos. Então, a gente tem 24 menos 16 dividido por 8. 24 menos 16 é 8, 8 dividido por 8, 1. Então, cada alelo adiciona ao fenótipo 1 metro. Essa é a contribuição. Então, cada vez que recebe um desses alelos, ele vai ter 1 metro. Certo? E aí a gente termina a nossa atividadezinha, tá? Então, não se esqueçam, Tia Aline ama vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.